Olá, bem? Me fizeram a seguinte pergunta. Eliarro, uma pessoa que está entrando na fé agora, uma pessoa que está estudando agora, uma pessoa que está entrando para a restauração, ela deve guardar o Shabat? Bom, minha resposta a essa pergunta é sim. Porém, a pergunta prosseguiu dizendo, Eliarro, uma pessoa que está estudando é obrigada a guardar o Shabat? Não. Dever ela deve, se achar que é bom neste momento. Mas ser obrigada a guardar o Shabat? Não. Alguém pode dizer assim, mas como que essa resposta é uma resposta coerente com a Torá? Observe bem. Quando você tem o não matar, não roubar, não adulterar e outros mandamentos, eles já estão embutidos na cultura do povo brasileiro. Então o povo brasileiro entende que você não pode matar, você não pode roubar, você não pode adulterar e etc. Né? Não pode ter outro Deus além do Eterno. Quando chega na parte do Shabat, é uma parte que entra aí de uma forma cultural para um povo que não guarda o sábado. Agora, é obrigado o convertido guardar o sábado? Sim. Para quem se converte, é obrigado então guardar o Shabat. Mas a pessoa que está estudando, a pessoa que está visitando, a pessoa que está entrando em nossa comunidade, elas não devem ser obrigadas a guardar o sábado. Ainda não. A partir do momento que essa pessoa aceita o Criador, o Eterno, se converte ao Eterno, aí sim. E ela nem será obrigada. Na realidade, ela irá desejar guardar o Shabat. O sábado não pode ser obrigado. O sábado, a guarda desse dia não pode ser imposta. Vivemos em uma sociedade totalmente diferente dos dias daquela época. Naquela época, quando a pessoa não guardava o Shabat, ela era morta. Vivemos em um mundo que é impossível fazer isso nos dias de hoje. Matar alguém porque não guarda o Shabat. Essa pessoa deve ser convencida a guardar o Shabat. E ela deve entender, isso tem que vir do coração dessa pessoa. Ela deve dizer, sim, eu quero guardar o Shabat. Eu quero guardar o sábado, eu quero observar esse dia, eu quero repousar nesse dia, eu quero estudar a Torá, dedicar esse dia para o Eterno como uma dízima do meu tempo. Agora, a pessoa chega para a nossa comunidade, ela começa a estudar, né? Vamos supor, ela tem 6 meses de estudo, 1 ano de estudo. Então logo é colocado para essa pessoa que ela é obrigada a guardar o dia de sábado, a observar esse mandamento. Isso não pode ser feito. A pessoa deve ser convencida aos poucos que esse dia é santo e que ela deve observar, que ela deve dedicar, dar uma dízima do tempo para o Eterno. Aí sim, essa pessoa ela vai guardar, observar de coração. Ela não vai ficar observando esse dia porque alguém está pressionando, o marido está pressionando, a esposa está pressionando, o roxo está pressionando, o rabino está pressionando. Não, não pode ser assim. Isso tem que nascer da alma, tem que nascer do coração. A pessoa tem que sentir o desejo. Ela tem que dizer, não, eu quero. Eu quero. Agora, vamos lá. A pessoa sente desejo, sente vontade de guardar o Shabat, mas ela não tem forças. Aí é outra coisa. Tem pessoas que sabem que deve observar, sabem que deve descansar, mas não encontra forças para tal. Né? Aí a pessoa deve buscar o Eterno, buscar o Criador, e aí a pessoa deve se dedicar, se esforçar. O nosso mestre Yeshua, ele vai dizer que devemos fazer de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. Amar o Eterno de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Ou seja, devemos sim, fazer todo o esforço possível. Eu quero, mas preciso de força. Querer é uma coisa, poder é outra. Tá? Então, é só respondendo uma pergunta para aquelas pessoas que estão chegando agora para a nossa comunidade, Casa de Oração Avod, pessoas espalhadas por todo o Brasil, pessoas que estão dizendo o seguinte, olha, eu tenho 5 meses de estudo e fui obrigado a guardar o sábado, eu ainda nem compreendo direito. O que você acha, Eliarro? Eu disse para essa pessoa, você deseja guardar esse dia? A pessoa ainda não, eu não compreendi nada ainda. Mas eu fui até a comunidade lá e o Roshi me disse que eu tenho que guardar o Shabat, porque senão eu não faço parte da comunidade, né? Porque
Se eu não estiver guardando o Shabat, como que eu sou servo de Deus? Entendam. Eu vou falar para os Roshim agora. Para todos os Rosh. E eu vou botar S no final aí, para que os irmãos possam entender. Roshis. Mas é Roshim no plural em hebraico. Atenção, Roshim. Vocês não devem obrigar as pessoas que estão estudando as Sagradas Escrituras a guardar o Shabat. Isso é um erro. Não cometa esse erro. Não façam isto. A pessoa deve guardar o Shabat quando ela se converte. Ela se converte, depois faz a imersão. Aí sim essas pessoas devem guardar o Shabat. Mas antes disso, elas estão enamorando, ou seja, elas estão estudando, elas estão pesquisando, e elas devem sentir um ambiente, não um ambiente de pressão, mas um povo que está ali pronto a responder às dúvidas, pronto a responder mediante o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Então esse é o meu recado aos Roshim, que tem aí feito com que as pessoas... Lógico, eles não fazem por mal, esses Roshim não fazem por mal, porque eles têm muito zelo pela palavra do Eterno e querem que essas pessoas também participem desse dia sagrado. Mas não é por aí. Uma pessoa que é visitante, 1 ano de visita, 1 ano estudando, ela ainda não pode ser obrigada. A partir do momento que ela confessa e aceita o Criador, aceita o Eterno, ela deve guardar aí, logo, no primeira mão, né, os 10 mandamentos. Então essa pessoa, assim que ela chega para a nossa comunidade, e ela confessa o Criador, confessa a sua fé, ela deve estar guardando os 10 mandamentos. Depois, quando ela passa pela imersão, aí sim, podemos cobrar dela as festas da Torá, podemos cobrar dela os mandamentos de purificação, podemos cobrar dela todos os outros mandamentos que estão na Torá. Quando ela passa pela imersão. Antes disso, a pessoa se converte, 10 mandamentos. Agora, antes disso, ela é visita, ela está participando do nosso meio, ela não deve ser cobrada. O que ela deve fazer? Essa pessoa? Estudar. Namorar a nossa fé. Aí sim, a pessoa vai casar de verdade e será um casamento por amor. Não um casamento por pressão, um casamento porque alguém está coagindo, porque alguém está mandando. Isso não pode acontecer. Bom, ficou aqui meu alerta. Eu iria gravar esse vídeo, mas fiz então um vídeo ao vivo, porque aí eu teria que editar, teria que fazer várias outras coisas. Eu quero aproveitar aqui, deixa me ver, e anunciar para vocês, vou anunciar em todos os vídeos. Você se lembra desse livro? A Divindade de Yeshua, né? E esse livro será a primeira edição. Eu ia lançar, então, a segunda edição desse livro. Então eu decidi mudar o título, e como eu vou mudar o título, então não será mais uma segunda edição, né? Será uma primeira edição, mas de um outro livro. Ele tem 100 páginas, mas a segunda edição teria 200 páginas. E o nome do próximo livro será A História Proibida de Jesus. Mas por que o nome Jesus aparece nesse livro? E eu tenho perdido aí muitos inscritos porque eu uso o nome Jesus. Eu não vou me importar com isso. O meu interesse não é ficar pescando no aquário de quem já é messiânico ou nazareno. Quem é messiânico, quem é nazareno, podem continuar onde estão. O meu foco é para os nossos amigos cristãos e eu estou focado neles, para trazê-los para a verdade. Eu cansei durante anos de ficar tentando pescar em aquários. Isso é algo que cansa muito. Então, eu quero falar para os nossos amigos cristãos, pessoas valorosas, pessoas sinceras. Eu conheço muitos cristãos que estão ávidos pela verdade. Então, foi pensando nisso que nós vamos lançar a segunda edição desse livro, só que será com o nome A História Proibida de Jesus, com 200 páginas, ou seja, 100 páginas a mais do que esse livro. E com certeza, você que tem um amigo que é cristão, você que tem um parente que é cristão, você mesmo que é cristão, que quer aprender a história proibida de Yeshua, a história que os pastores não te contaram, a história que os padres não te contaram, a história que os seus pais não te contaram, mas que as Sagradas Escrituras já estavam revelando sobre Yeshua. É isso que nós vamos aprender no livro que será lançado em breve. Estou apenas fazendo a correção do português, como havia dito anteriormente, né? Estou fazendo a correção do português e breve, pela vontade de Hakadosh Baruch Hu, o Eterno, nós iremos lançar esse livro que com certeza será um sucesso. Eu acredito que muitas pessoas irão se converter, muitas pessoas irão buscar o Criador mediante esses ensinamentos, né? A História Proibida de Jesus. E você, o que acha do título desse livro? Coloque aí nos comentários, coloque aí no chat. O que você acha desse título?
a história proibida de Yeshua, né? Ou, no caso, a história proibida de Jesus. Bom, eu quero terminar por aqui. Foi um prazer estar com você ao vivo. Eu tenho 5 pessoas assistindo aqui ao vivo. Que as bênçãos do Eterno sejam sobre todos vocês. E eu gostaria de orar neste momento por você, 5 espectadores. Eu gostaria de fazer uma breve prece destinada a você que está me ouvindo neste momento. Se você acredita no poder das orações, se você acredita no poder das orações como fez Moshe, Abraham, Yitzhak e outros homens das Sagradas Escrituras, ore comigo neste momento. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos por este momento especial em nossas vidas, te agradecemos por permitir abrir a tua palavra, te agradecemos por permitir falar, pensar, agir, te agradecemos por tudo. Também quero te pedir pelos espectadores, pelas pessoas que estão no YouTube agora assistindo, por pessoas que vão assistir depois, gravado. Pai Santo, te peço, seja sobre eles, ilumine-os conforme a tua vontade, e que a tua vontade seja dominante tanto no céu quanto na terra. Te pedimos tudo isso no nome sagrado. Amém. Amém para você, Shalom, que o Eterno te abençoe, e até o nosso próximo vídeo, se ele assim permitir.